Especial do mês, hoje vamos falar de um evento que ele é o maior do Hemisfério Sul. É um evento de agronegócio que leva a nossa cidade praticamente para o mundo inteiro. Esse é o nosso programa e esses são os nossos convidados. A AgriShow 2026 chega à sua 31ª edição, consolidada como a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e um dos principais eventos do agronegócio mundial. Realizada entre os dias 27 de abril e 1º de maio em Ribeirão Preto, a feira deve reunir cerca de 200 mil visitantes e mais de 800 marcas nacionais e internacionais. Muito além de uma vitrine de máquinas, a AgriShow se firma como retrato do momento atual do agro brasileiro. Um setor que, mesmo diante de desafios como juros altos, crédito mais restrito e aumento de custos, segue investindo em tecnologia, produtividade e inovação. Entre os destaques deste ano estão soluções que apontam para o futuro do campo, como o uso de inteligência artificial, agricultura de precisão, análise de dados e equipamentos cada vez mais conectados. Outro movimento importante é o avanço de máquinas movidas a biocombustíveis, como etanol e biodiesel, numa tentativa de reduzir a dependência do diesel e aumentar a autonomia energética do produtor rural. A feira também acompanha uma tendência global: produzir mais, com mais eficiência e menor impacto ambiental. Nesse cenário, o Brasil ganha protagonismo impulsionado pela força do agronegócio e pela capacidade de expansão da produção para atender a crescente demanda mundial por alimentos. Além da tecnologia, a AgriShow movimenta a economia regional. O evento injeta milhões de reais em setores como hotelaria, transporte e serviços, reforçando o papel de Ribeirão Preto como um dos principais polos do agro no país. Para garantir a estrutura, a organização investe em logística e mobilidade, com operação especial de trânsito, monitoramento em tempo real e melhorias no acesso ao parque, buscando dar mais fluidez, mesmo com o grande volume de público. Com o tema A Força de Nossas Raízes, a AgriShow 2026 reforça a conexão entre tradição e inovação e mostra que, mais do que uma feira, o evento é hoje um dos principais termômetros do agronegócio brasileiro. Um setor que segue resiliente, estratégico e essencial para o futuro da economia. E para falar da edição 2026, o Mentoria Ribeirão reuniu os seguintes convidados: João Carlos Marquesan, presidente AgriShow, primeiro vice-presidente da ABMAC Sindimac, membro do Conselho de Administração da empresa Marquesan Implementos e Máquinas Agrícolas, Tato S.A., Maurílio Biagi, empresário, presidente de honra da AgriShow, e Roberto Fava Scari, professor, mestre e doutor em administração pela USP, sócio fundador da consultoria MarkStrat Agribusiness, sócio fundador da Harvard Agribusiness School. Muito bem, você vê que temos convidados especiais. Eu queria começar com o João Carlos Marquesan. João, muito obrigado. E eu sei que hoje você fez um esforço para podermos gravar esse programa aqui hoje, não é? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui, pega o microfone, por favor. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu comentava agora há pouco que a nossa TV aqui, ela atinge Ribeirão e região, mas nós vamos passar esse programa também na região de Araçatuba, não é, Prudente, Rio Preto. Vamos ver se a gente coloca também em outras TV do grupo, né? Mas aqui na região, queria que chegasse Matão, cara. Como é que nós vamos fazer? Vai pelo YouTube, né? Eu distribuo lá depois. Vamos jogar um link para lá, para sair Matão, pelo menos esse dia. O pessoal vê pelo YouTube. Não, mas nós não somos YouTube, nós ainda somos TV, né, Maurício? Isso, Esse negócio de YouTube aí. Meio analógico, né, gente? Nós somos ainda um pouco. Não, brincadeiras à parte. A AgriShow chega à 31ª edição esse ano, né? O que explica? Eu vi o vídeo falando resiliente. O que explica, sabe, esse crescimento ano a ano, no momento que a gente ouve falar essas loucuras do mundo, problemas de petróleo, combustível, não sei o quê. Ainda assim, vocês estão acreditando muito que esse ano dá um up no agro? Olha, como diz o ditado, o agro não para e não vai parar.
com todas as dificuldades geopolíticas que nós estamos encontrando aí, né, até o encarecimento do diesel, frete, isso, aquilo, mas o agricultor não para, porque enquanto estiver nascendo mais gente do que morrendo, vai continuar comendo. Isso aí é fato, que a demanda mundial cresce exponencialmente, e aí precisa que produza cada vez mais alimentos. E nós estamos sempre sujeitos a intempéries, né? Nós, graças a Deus, só tivemos uns probleminhas no Brasil ultimamente, mas o mundo tem produzido bem. A gente não está livre de que aconteça qualquer coisa nesse sentido, né? Então, nós não podemos parar, porque o agricultor que tem vocação para plantar, ele vai continuar plantando, não tem outro caminho. Ele só paga a conta antiga dele se ele continuar produzindo, senão ele não paga. Mas esse juro deve ser difícil de fato, realmente... Pelo amor de Deus, de fato, realmente, o que está judiando hoje, o maior problema que nós temos hoje é o custo do dinheiro. O custo do dinheiro é um problema sério que está impactando muito os negócios. Mas nós temos que ser resilientes, assim como o agricultor. Mas o investidor está disposto a investir mesmo com Olha, muito embora com toda a dificuldade, ainda continue investindo numa menor participação, menor quantidade. Mas há investimentos ainda. Agora, desculpa, você falou que nasce mais gente do que está morrendo. Qual é a lógica disso? A lógica é que vão continuar comendo, né? Sim, não, mas de onde que esses dados vieram aqui? O pessoal está vivendo mais, está conseguindo... Além de viver mais, o crescimento não para, né? Não para. Você pega todo mundo da África, Ásia, Oceania, está crescendo. Mesmo aqui no Brasil, a população continua crescendo. Você está acreditando que está vindo novos... Do mundo inteiro, claro, chegando pessoas que não tinham acesso e que agora estão tendo. A demanda não para, mesmo o poder aquisitivo das pessoas, principalmente na Ásia, está crescendo muito, né? Então, eles começam a comer mais proteína, começam a comer outros tipos de alimento, mas, né, antes não era. Então, agora, essa tendência é de mais proteína animal. Olha bem como o Brasil está exportando a quantidade grande de proteína animal, né? Isso cresce. Proteína animal só tem uma coisa que faz crescer proteína animal. É mais produção de soja e mais produção de milho, né? Não tem o que alimenta essa proteína animal. É o gado, é o frango. Deu uma explodida boa essa semana, né, Maurílio? Hoje deu uma explodida boa o valor da carne está crescendo muito, não resta dúvida. Eu estava vendo que deu uma explodida feia. A carne hoje está nos maiores valores históricos, né? Não tem, nunca a carne esteve ao preço que está hoje, né? E o que impulsiona o consumo é renda, né, Chay? Porque sem renda não falta alimento no mundo, né? Falta renda, né? Falta renda. Então, esse é um ponto importante. E acho que a gente precisa pegar, agora, falar um pouquinho para o telespectador e contextualizar um pouco o telespectador nessa questão toda, né? Porque qual é o nosso momento hoje? Onde nós estamos, etc. O ano passado, nós tivemos um recorde de faturamento na nossa feira. Foi o maior faturamento da feira até agora, né? Agora tem uma coincidência de fatores, João, Chaim, Beto, tem uma coincidência de fatores muito séria, muito séria. O que está acontecendo agora? O agro, ele normalmente, se você olhar a curva do agro, é uma curva muito variada. Ela é muito instável, ela tem o pico, depois ela desce sempre, de tempos em tempos, né? E assim é a curva do agro. E agora nós estamos numa curva de baixa. Não tem nada a ver com a situação, com nada, é a curva de baixa do agro. A exceção no agro hoje é a carne, que nós acabamos de falar, o café. Basicamente, esses dois produtos são as grandes exceções do agro hoje que estão mantendo o preço. Inclusive a cana, que é o motor da nossa região, tem uma situação mais complicada, né? Em função desses remédios que tem agora, o consumo de açúcar, de arroz, de feijão no mundo está diminuindo, né? Por incrível que pareça. Tem o caso do café, né, Maurílio? Então, Ninguém mais toma café com açúcar, é impressionante isso, né? Aí vem aquele outro ponto que nós falamos agora, né? Que é em função disso. É o outro ponto que nós falamos agora. Os juros do Brasil são os juros mais altos do mundo. Ponto. Esse é um fato também que a gente não pode deixar de dizer. Uma coisa importantíssima para o agro é seguro rural. Seguro rural, basicamente, inexiste para o agro. Mas pera um pouquinho, só antes de você falar tudo isso, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho. Você está desde o início da AgriShow, vamos falar um pouco da AgriShow. Você
Quando você assumiu a AgriShow? Eu estou falando da AgriShow. Não, eu quero falando entender da da AgriShow agora. A AgriShow, que você está falando do agro em geral. A AgriShow começou... Quando é que começou e quando você foi presidente da AgriShow? Presidente, João, você lembra, João? Eu fui presidente, há uns 2 presidentes atrás, eu fui presidente em 2012, por aí, nessa 2015. Quando é que começou a AgriShow? 94. Primeira 94. 1994. 94 não era AgriShow, né, João? Não, AgriShow sempre foi esse nome. Não, AgriShow sempre foi esse nome. não, quando o Ney Bittencourt veio para cá, mas já era AgriShow. ele trouxe um conceito novo Como é que de começou agricultura. a AgriShow e por que em Ribeirão Preto? Por 2 motivos. Primeiro, nós escolhemos essa data agora, que é o período que menos chove. E todas as colheitas já foram feitas e o plantio está terminando, está acabando de colher e está se preparando, acabou de plantar o milho, está plantando o milho. Então é uma época que está já mais ou menos A definida. época é o quê? Mas por que Ribeirão? Porque Ribeirão, na época, era o centro do estado de São Paulo em que tinha maior infraestrutura e condições de aportar uma feira desse tamanho. Ô Maurílio, E era você muito, lembra uma época- era muito evoluída, Ribeirão Preto, também já nessa época. No agro ela já era muito evoluída. Então, tanto é que depois foi apelidada de capital do agro. Né? Então, Ribeirão tinha uma evolução. Naquela época, mais por causa do açúcar, mais por causa da cana. Então, uma curiosidade, teve uma época que queriam levar para São Carlos, foi isso mesmo? Sim. Queriam levar para São Carlos. Quem que queria e por quê? Você lembra? Questões políticas, lá tem a Universidade de São Carlos, tinha lá um político de São Carlos influente, fez uma força enorme para tirar e para falar o que você queria que eu falasse. Claro. Né? A nossa querida Darcy Vera, que era prefeita à época, com toda a Franzina como ela foi um gigante na época, juntamente com a atuação de um grupo de empresários, de pessoas, né, nós conseguimos... Foi na época da Darcy? Foi na época dela. Nós conseguimos evitar que isso fosse para São Carlos. Esse foi um grupo grande de Que ano que pessoas, foi, eu não né? vou citar Também nomes, porque tem outra coisa, né, Maurício? muitos, né, João? Tem outro fator também na época, que a gente tinha todo ano que depender da autorização da Secretaria da Agricultura para fazer o AgriShow. Então, era uma dificuldade. E aí, houve a oportunidade de ir para São Carlos, com uma área lá onde está a fazenda. E aí, o que aconteceu foi que o Alckmin fez uma lei dando uma concessão de 20 anos para o AgriShow, para usar aquela área, uma área concessionada. E aí, então, entrou todo esse trabalho que ele falou de lobby. Sempre foi naquele local. Sempre foi lá. E coincidiu nessa autorização do Alckmin, foi um trabalho grande também, Foi com um o grupo... Alckmin. Foi o Foi o Alckmin Alckmin. que fez, um trabalho grande de um grupo de pessoas também, outra vez, você está entendendo? Com a ajuda da Assembleia Legislativa, com a ajuda de diversos secretários de Estado na época, e coincidentemente, quem assinou essa coisa fui eu, porque eu era o presidente à época que isso aconteceu, exatamente. essa dação da área em definitivo aqui para a AgriShow. Da AgriShow, tá. Ô Beto, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é o... hoje você está dando aula na USP ou... Não, só na Harvard. Harvard. Bom, você está na melhor escola do Brasil, tá tudo certo. Agora, me conta uma coisa. Na própria Harvard tem tecnologia, como inteligência artificial, né, e análise de dados. Já está transformando o campo ou ainda a tendência? Como é que está isso no campo, no dia a dia? Chaim, bem, prazer estar com vocês, é sempre uma alegria. A tecnologia, ela passa a ser fundamental em todos os processos de operações agrícolas, né? Ela já vinha avançando rapidamente, a gente tem um ciclo de máquinas autônomas, a gente tem toda a questão da agricultura de precisão, que tem aí mais de 10 a 15 anos, que já tem uma evolução muito grande, mas a adoção, né, dessa camada da inteligência artificial, ajudando o processo de comunicação entre as máquinas, trazendo a informação para os centros de controle e operação, isso tem alavancado muito. Mas aonde? Especificamente aonde? Vou dar um exemplo que aconteceu. Nas máquinas, não, eu vou dar um exemplo. Drone, aonde que tem? Vou dar um exemplo que aconteceu hoje cedo. Eu estava conversando com um produtor de Goiás, um grande produtor,
sabendo da situação, de como ele estava avançando, e ele me contou uma situação que ele está testando a aplicação de defensivos agrícolas, a aplicação aérea, por meio de VANTs, por meio de drones autônomos. E isso vem a substituir a aplicação à aviação agrícola, né? Ela pode, com isso, obviamente, os drones eles têm uma capacidade menor, mas você consegue ter um número maior de drones aplicando ao mesmo tempo. Isso pode ser aplicado à noite, não mais somente na parte do amanhecer, né? Então, você aumenta a janela de aplicação, precisa de pistas menores, de 250 metros, e não pistas de 1 quilômetro, então facilita muito a operação, né? Então, isso vem acontecendo nos drones, vem acontecendo nas máquinas, softwares, né, sistemas de mapeamento via satélite, de reconhecimento do crescimento das plantas, que ajuda, por exemplo, o pessoal do seguro rural. E fala assim, bem, ali está segurando uma plantação, fazendo seguro de uma plantação, e ele consegue identificar que ali foi plantado aquela espécie, se já está pronto, está crescendo, se está pronto para a colheita. Agora, então, é inevitável. Me conta uma coisa, esses jovens que vêm fazer, por exemplo, a Harvard, que ela é própria para agronegócio, né? Esses meninos, eles têm a cabeça já preparando, olhando isso, ou eles olham o que era feito pelo pai, como era a tendência, como é que é a cabeça desses jovens? Vou perguntar isso para os dois. Sim, eles são todos os dias, e eles são o futuro, né? Eles vêm, obviamente, com a cabeça voltada para a tecnologia, voltada para o novo, querem trabalhar nas propriedades, querem trabalhar nas empresas, querem entender o que está acontecendo, principalmente em termos de operação, de resultados, né? Mas querem entender do negócio. No final das contas, enquanto o pai e o avô tinham o desafio, principalmente se a gente olhar para o Cerrado, né, para a abertura do Cerrado, quando os avós foram, eles tinham que saber de agronomia, eles tinham que entender de fisiologia de planta, de matologia, de correção de solos. Hoje, esses meninos eles precisam entender de barter, de o que está acontecendo no mundo, no Estreito de Hormuz, qual é o impacto disso no dólar e, por consequência, no quanto ele vai vender a saca dele. Então, eles são uma geração muito nova, muito ansiosa, que é tudo muito rápido, isso é uma verdade, muitas vezes com uma dificuldade de aprofundar, mas a gente vai trabalhando em cima disso, vai trabalhando com tecnologia, com direcionamento e dando propósito. Vou fazer pergunta para o João. Você que lida com todo esse pessoal, conhece todo mundo, você é jovem ainda, né? Claro. Para quem, aliás, eu falei conhece aquele cara de São José dos Campos, Fernando, o nome dele, tem 102 anos, que é o que fundou o ITA, um dos fundadores do ITA, o cara que montou 2 castelos, que tem lá. Fora de série esse cara. Eu conversei com ele semana passada, que coisa incrível. Eu nunca vi na minha vida, eu fui provocar ele, né, negócio de energia, porque ele é da energia. Ele chegou a trabalhar na NASA, energia nuclear. Eu dei uma provocada, falei, Fernando, como é que é energia nuclear? Ele me deu uma aula, um show, um cara com 110 anos. Eu fiquei assim, impressionado. Que lucidez. Então, você vê o cara com 110 anos. Mas onde eu queria te perguntar? Você ouviu o que ele falou? Ouvi. Você largaria hoje tuas propriedades, você estaria hoje para esses jovens? Você acha que eles estão preparados? Ou você vai... Na minha época, eu ia com uma bota até aqui, e vai poder... Como é que é esse conflito? Vou falar para você, pegando um gancho no que ele falou, o professor Fava falou, que dos jovens que estão estudando, né, que estão se preparando, e também falou da inteligência artificial. Quando você fala dos drones que estão trabalhando em sequência, são autônomos, trabalham, sei lá, meia dúzia, 10 drones trabalhando em sequência, você precisa de inteligência artificial para fazer um se comunicar com o outro, para eles fazerem o trabalho. Então, isso tudo está muito evoluindo no Brasil e no mundo. Agora, voltando a essa outra pergunta aí que você falou, exatamente, eu diria para você o seguinte, antigamente tinha uma máxima, dizia o seguinte, se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Era assim que falava. Hoje é ao contrário.
Se você quiser ir trabalhar na roça, você tem que estudar muito. Esse é o Boa serviço essa. que a Harvard está fazendo, vocês estão fazendo aqui no agronegócio e assim Gostei por diante. dessa Então, condição aí. o aluno hoje, o desafio do agronegócio, da produção agrícola, passa em conhecimento, tecnologia, que se não focar em cima disso aí, nós estamos fadados. Não só conhecimento de tecnologia, conhecimento de mercado, como você disse, para saber quando é o momento certo de vender, a hora certa de fazer o seu barter, a hora certa de fazer o seu call, o seu put, quer dizer, garantir sua safra, e assim por diante. Então, é muito tecnológico hoje. E só vamos vencer essa parada com você não tecnologia. respondeu a pergunta. Pois não, eu acredito sim, Você senhor. larga para os jovens suas propriedades que você tem todas, fala, bota tocar? Senhor, Você acha- eu diria para você o seguinte, os jovens hoje são muito competentes, muito compenetrados e também eles são muito ativos Mas hoje. você fica como mentoria, você fica como mentor, você acompanha, é isso? Não, a gente sempre vai acompanhar tudo, porque a gente também gosta de aprender também, porque eles sabem muitas coisas hoje que a gente já não sabe mais. Então, nós temos que estar juntos, sempre up to date. E a gente sempre aprende. Hoje, para dar uma ideia, eu aprendo com meus netos muitas coisas que eu vou levar, não é assim, então é por aí as coisas. O mundo está evoluindo numa velocidade muito grande e a gente está em constante atualização e aperfeiçoamento. Legal, Pô, Maurílio, deixa eu pegar o mesmo gancho, a mesma pergunta para você. Você acha que você que lida com jovens de todos os locais, eu sei que você vai em todo, e você mais do que ninguém acompanhou todas essas sequências de idades, de tradições, do pessoal desde o radical até o liberal, até o vô, o pai, tudo, e os jovens que você conhece muito bem, você lida com todos, como é que você está enxergando essa disrupção que de repente veio com essa inteligência artificial, está falando drone, um atrás, você pode plantar aqui, só nesse pedaço, aqui está faltando isso, porque você está conseguindo enxergar isso com Clareza, lucidez? com clareza total e assustado com a rapidez com que eles aprendem, com a rapidez que eles, o tempo que eu gastei para atingir um determinado patamar, eles fazem muito, em um terço desse tempo, é muito mais rápido, mais superficial, como o Beto falou, você está dando muito mais superficial, eles não perdem tempo em ler, em estudar, em verificar grandes obras, grandes autores, não, eles vão na praticidade, eles não sabem nada, se você for perguntar de cultura geral, nada, você tá, mas sabe especificamente o que precisa para aquele job ali, para aquela ação, você está entendendo? É impressionante, então não tem dúvida nenhuma disso. Tem jovens mais preparados, menos preparados. Outro dia, eu queria dar os parabéns para você, Beto, pela diretoria da Harvard e tal, né? Quem fundou a Harvard teve uma visão extraordinária. Você sabe como é que foi fundada a Harvard? Outro dia eu fui lá dar uma... o Marcos, esse cara, tomando um café lá na Dona Fiuca. Chamei os três para bater um papo. Eu sabia, e dali né? Mas saiu a Harvard. Eu sabia, mas eu estou fazendo aqui uma coisa muito mais elegante, mas qual os três? Eu sabia. Foi no café da manhã, batendo um papo. Mas é fantástico que está aí. A Harvard, eu acho que responde bem essa pergunta. Quer dizer, você vai lá. Outro dia eu fui lá fazer uma. Você imagina quem sou eu para fazer uma palestra para esse jovem. Mas o jovem. Então, o que você sentiu? Mas ele está Maurício? muito curioso. Ele está muito curioso para saber umas coisas que ele não. Ele sabe que ele não sabe. Ele fica muito impressionado quando você conta um fato qualquer, quando você conta um fato qualquer que aconteceu no passado, como é que isso acontecia, como é que era a maneira disso acontecer. Você tá entendendo? Eu fiquei muito impressionado, eu gostei muito. E depois me disseram lá, eu não sei, me disseram lá, e aí eu estou falando isso não para me elogiar, mas para elogiar os jovens. Dizem que quando vão gente lá, metade da classe sai quando você prolonga muito. Eu sempre prolongo um pouco as coisas. Os jovens que eu estava falando lá, tem 2 que saíram durante a conversa. Você tá entendendo? Porque você também, você olha, você percebe se você está interessado ou não. Exatamente. Né? Por quê? Porque ele tem uma avidez. Se você for querer falar de inteligência artificial então, com ele, você cai do cavalo. Você tem que falar de coisas que você sabe que ele não sabe. Aí está certo. Legal. Não, eu queria adicionar isso aí, porque a gente entende que a inteligência artificial, a tecnologia é meio, como sempre foi e vai continuar sendo o processo. A gente tem que desenvolver as pessoas, desenvolver o processo de aprendizado. E
o que tem nessa geração, eles têm um senso uma avaliação de propósito o tempo inteiro, então é muito difícil você empurrar alguma coisa goela abaixo, que ele não enxergue, você tem que mostrar o quê e o porquê. E aqueles que têm, uma das coisas que eu acho que é a mais importante na vida, e agora com a tecnologia mais vontade, o cara que tem, eu gosto de falar querência, né? O cara que quer, que tem vontade, ele nunca teve tantos meios de conhecer, de respeitar o passado, o presente e o futuro, de buscar o conhecimento, de crescer. Né? Aquele que não tem vontade é capaz de ficar pelo caminho, mas aquele que quer avançar nunca teve tanta oportunidade, tanto caminho. Mas eles estão todos meio toscos. Agora mudou velocidade. Antigamente acontecia uma coisa, daí um ano acontecia outra coisa, tinha uma invenção qualquer. Agora, o sujeito não dá conta Todo dia acontecem 50 coisas importantes, 50 novidades, 50 tecnologias novas. É impressionante aí. Está acontecendo um fenômeno aí que isso também vai enlouquecer muita gente. Viu? Eu sei, já está enlouquecendo. Ô, João, a feira esse ano está trazendo forte destaque, né, para as máquinas movidas a biocombustível. Isso é um fato que não tem volta? Isso não é o resta caminho? dúvida. Como é que é isso? Não, biodiesel, biometano, isso, e também muitas adaptações para o etanol. Tem muitos tratores, marcas, motores sendo convertidos para etanol. Então, nós temos alternativa. Um país em que nós temos que importar 30% do diesel, né? Então, isso aí é uma alternativa que nós temos. Já visto lá na época que saiu o Proálcool, o Maurílio é um dos fundadores lá da época do Proálcool, o que foi que revolucionou, o que aconteceu, e que essa revolução vem até hoje. Né? Então, isso aí também é uma alternativa que nós temos. Além do diesel que a gente já coloca... Mas isso aí não tem volta? Não tem volta. Mesmo que hoje o diesel que nós usamos, uma parte vai biodiesel junto. Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias me falaram, não sei quem, que estão fazendo baterias tão grandes, não é para carro, umas baterias que não tem que ficar trocando. Eles, nesse mesmo horário, seria para trator, algumas máquinas. Isso é possível? Hoje existe. Ser elétrico? Existe. Elétrico? Existe. Durante o dia que você tem disponibilidade, você tem as baterias. As fábricas estão acontecendo isso. Não, eu estou dizendo no maquinnário, nas máquinas. Nas máquinas elétricas ainda não tem isso. Existem experimentos no mundo, para os Estados Unidos, também na China também, fazendo um desenvolvimento muito forte. E não tem energia para ficar carregando, é isso? Mesmo porque a demanda, a máquina requer um consumo muito alto. Você está entendendo? Diferente de um carro então, que você... nesse caso, vai ser ainda não. Eu não digo que não vai ser. Nada é impossível, né? Então, é uma questão de desenvolvimento da tecnologia. Deixa eu perguntar uma coisa. E quando é que foi que a AgriShow foi terceirizada para esse pessoal? É terceirizada, não é? É o seguinte, na época, na Bimac, lá Quando foi isso? Isso foi em 2014. 2014, a Bimac, ela tocava a feira. E ela é uma associação da indústria de máquinas, tem que cuidar dos associados. Desculpa, já tinha saído, né? Já. Você ficou até 13, né? 13 ou 14. Não, você ficou até 13. Sua assessoria que passou, competente, pessoal, que você ficou de presidente em 12 e 13. Foi em abril de 2012 que a Alckmin passou a de AgriShow em concessão. É isso? Isso. Então, e quando foi? Depois quem que veio? Aí nós contratamos a Informa, que essa empresa, uma empresa inglesa especializada. Ela é muito especializada, ela toca a feira no mundo inteiro. Vocês contrataram ou terceirizaram? Contratamos ela. Então ela não é terceirizada? Não é terceira, ela é contratada da Bimac e ela toca a feira, presta conta, a gente acompanha. Claro que ela fica com a parte dela e devolve a diferença para a Bimac e para as sócias do AgriShow. E se der prejuízo? Não, bom, se é prejuízo, o prejuízo é dela, né? Porque tá bom. O prejuízo é dela. Então ela vai sempre fazer... Então nunca vai dar prejuízo. Nunca vai dar prejuízo. Nunca vai dar prejuízo, exatamente. Ainda mais, você acha que... Isso é bem feito. Isso é uma coisa bem feita. Muito bem feito. Valeu a pena fazer isso? Valeu a pena, porque a associação, a Bimac, ela se desincumbiu disso aí. Ela tem outras feiras que a Informa toca. Tem meia dúzia de feiras, além do AgriShow, que se repete todo ano.
Então, ela toca todas essas feiras aí. Aí, todas as feiras do Brasil são feitas por vocês? Não, todas do Brasil não. Assim, a feira de plástico, de máquinas ferramentas, a AgriShow, que é máquinas agrícolas, feira de máquinas para automação industrial de produtos, de alimentos. Aí, Igor, isso é interessante para a gente. Foi uma proteção, né? Porque vem de gente falar comigo, falar com o João muito mais do que comigo hoje, de pedindo isso, pedindo aquilo, que aquilo outro. Infelizmente, são eles que resolvem, né, João? Nós não temos tempo para isso, nós temos que cuidar do nosso negócio. Ô Beto, olhando para o futuro, qual é o maior desafio hoje? Você olhando bem para o futuro, e a maior oportunidade do agronegócio brasileiro? O maior desafio é conseguir abrir novos mercados, conseguir agregar valor, né, na produção, não ficar... Não, dentro da tua área, dentro você, além de tudo, você é consultor também, Sim, né? então, eu acho que então, quando alguém vem, quer saber o que você aconselha o pessoal, fazer o que hoje? Qual é o que você dá o caminho? Se o pessoal estiver querendo vir para o Brasil, a recomendação é vir, né? Se ele estiver atuando no agronegócio, não estar no Brasil estar fora do jogo. Então, mesmo num momento onde a gente está um pouco mais delicado, a estrutura do agronegócio não vai acabar, ela não vai desaparecer, nós vamos continuar produzindo, exportando, crescendo, né? Então, tem que estar presente aqui para conseguir atuar, né? Ser um player relevante. Esse é um fator. Se tiver no agronegócio, tem que estar no agronegócio brasileiro, porque é aqui que as coisas acontecem. Posso complementar? O avanço do biocombustível, como eu te perguntei, João, no agro é uma questão econômica, ambiental ou estratégica? Econômica, ambiental, estratégica e de segurança. É isso? É segurança, nós temos que colocar segurança. Isso aí é importantíssimo, porque eu só quero complementar o que ele estava falando, você me dá uma parte aí. Um dos maiores desafios do agro, além de tudo que você falou, que é muito importante, é o Brasil continuar investindo em infraestrutura, que nós somos muito pobres em infraestrutura. Isso dificulta muito, porque dentro da porteira nós somos altamente competitivos. Quando sai da porteira para fora, nós temos um problema, chama-se frete, a armazenagem, que é incipiente no Brasil, os portos nossos que não são aparelhados, não têm estrutura para poder fazer todo esse trabalho da exportação que nós precisamos. Então, a sorte é que nós produzimos 2 colheitas por ano. Então, quando você escoa a soja, você não está escoando milho. Quando você está escoando milho, a soja já foi escoada, senão seria um caos, né? Mas o maior problema é isso, por exemplo, e também a questão, a questão política, porque você vê, nós temos uma ferrovia chamada Ferrogrão, que cruza todo o Mato Grosso, vai lá no Pará. Mas isso está melhorando muito, não, né? Nada, a ferrovia está parada. Está saindo uma agora, FEL, como é que chama? Não, eu estou dizendo... Aquela que vai passar por Goiás, entra na Bahia. Não, Fio. essa é outra, mas é tudo... Como é que é o nome disso aí? Isso tudo... Hã? Não, FEL. Norte e Sul já foi, Norte e Sul já existe, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a Ferrogrão, só porque vai passar dentro de uma reserva indígena, não está tudo parado. Quanto custa isso de frete em cima de caminhão? Quanto poderia reduzir o custo? Então, esse é um dos desafios que nós temos aí, né? Falando em AgriShow, 3 coisas acho que são importantes de serem ditas, né? Nós temos primeiro o que a AgriShow gera aqui para Ribeirão Preto, mas antes disso, Chaim, a AgriShow é resultado dessa pujança do agronegócio brasileiro. O AgriShow não existiria, o AgriShow existe em função do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é o mais tecnológico hoje do mundo, pode parecer até brincadeira, mas é o mais tecnológico do mundo. Sem o agro, o Brasil seria deficitário na sua balança comercial em quase 100 bilhões de reais. O agro é que dá esse superávit que o Brasil tem tido nos últimos anos. Se você tira o agro da conta, fica absoluta deficitário, quebra, absoluta deficitário. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa importante, por que o agro, se você pensar que em 20 anos o agro aumentou em quase 550% a sua produtividade, 550% de aumento de produtividade. Uma coisa que produzia 50 toneladas por hectare há tempos atrás, hoje produz 80, 90 toneladas por hectare agora. Você está entendendo? Muito bem.
com isso, com essa produtividade, ele, para aumentar 550%, ele aumentou somente 100% a área cultivada. Então, a área cultivada não aumentou 500%, aumentou só 100%. Então, nós temos uma economia de 170 milhões de hectares hoje, que se o rendimento fosse o de 20 anos atrás, nós ocuparíamos todas essas reservas indígenas que o João está falando. Porque o João está dizendo o seguinte, essa falta de apoio tem prejudicado muito, na verdade não está tendo o respaldo que precisaria ter, não é? Dos governos, sei lá quem que seja, para isso que o Brasil pode explodir mais ainda. Ele tem condições de... Não resta O dúvida. Brasil podia ser autossuficiente em tudo. Financeiramente, o Brasil podia ser, se nós tivéssemos uma coisa em ordem no Brasil, nós seríamos a 4ª maior potência do mundo disparado, sem dúvida nenhuma, sem pestanejar. Falta ainda, na tua opinião? Falta gestão. Mas, João, o que falta ainda com relação a esse problema que você está dizendo que parou porque tinha que passar, não dava para desviar? O que acontece aí? Vou dar um exemplo. Nós somos deficitários em produção de fertilizantes. Importamos 100% daquilo Ucrânia, que é né? nitrogenado. A parte de fosfato, nós importamos 85%. Nós temos uma mina lá em Audaz, no Amazonas, que está parado por questão ambiental. Tem investidores internacionais que querem explorar, mas é questão ambiental, porque tem um índio que mora a 10 quilômetros de distância, isso, aquilo que vai impactar com o índio, e assim por diante. Então, isso no Brasil não evolui, fica parado. Aí o Ministério Público vai lá, interfere, e aí as coisas não andam. Então, o investimento no Brasil é travado também por essa parte. É muito difícil o telespectador estar nos entendendo, mas olha, esse fertilizante que o João está falando, Chay, você sabe de onde que ele vem, a maioria desses fertilizantes para cá? Ucrânia, né? Não, ele vem de uma mina que é numa reserva indígena no Canadá. No Canadá, uma reserva indígena, que é isso que ele está falando aqui, vem de uma mina, de uma reserva indígena. Os índios são inteligentes, eles exploram, são bilionários, você está entendendo? Melhorar de vida, etc. Mas por que não pode fazer isso aqui? Porque aqui não pode. Porque o índio aqui é tutelado. Porque não tem visão, não tem um estadista, não tem quem tenha visão, não tem quem tenha... É incrível. O que acontece, por exemplo, por que Ribeirão Preto precisava ser essa cidade que está mal cuidada, está suja, está cheia de mato para todo lado? Não precisava disso, né? Mas não consegue. Por quê? Porque tem falta de visão, porque não dá prioridades, porque é simples quanto isso, você está entendendo? Então, está acontecendo uma coisa, eu com 84 anos de idade, não aguento mais, você está entendendo? Falar disso, Eu cansei de te provocar para ser candidato a prefeito, você nunca quis. Você podia ter feito. Não, mas aí, Beto. Não, pega aí, Beto, pega aí, fala. Tem meu voto, tem meu voto. É para falar de agrishow. Exatamente. Não é sério isso aí? Exatamente. Ele não quis, já cansei. Vamos lá, Maurílio. Eu vou ser teu vice. Ele não quis. Aí imagina Maurílio Chaim, prefeito e vice. E dupla, hein? E dobradinha. Ninguém aguenta. Que dobradinha. Mas Chaim, então o problema do Brasil é questão de autossuficiência. Os governos anteriores que passaram não proporcionaram investimentos para que pudesse produzir nitrogenados, fosfato, né? O potássio e assim por diante. Agora, estão falando em terras raras. Terras raras. Até agora, eu não entendi que tipo de terras raras que o pessoal está falando. Agora estão falando em montar uma agência para cuidar das terras raras. Já não vai ser mais rara, né? Não. Rara vai ser achar essas terras. Não, né? o Brasil tem a segunda maior reserva de terra rara do mundo. Onde? Está sendo explorado só. E também não é só produzir a terra rara. Você precisa beneficiar, porque a China 90% das terras raras são beneficiadas lá. A China tem a maior reserva do mundo em terras raras, segundo é o Brasil. Então, o que nós temos aqui precisa ter investimentos para fazer o beneficiamento e ter a tecnologia para beneficiar essas terras raras. Você tem noção do que nós estamos falando, Beto? Sim, e eu acho que esse é o papel do governo, né? De conseguir enxergar que precisa ter infraestrutura, que precisa desenvolver a indústria de produção, né, de chips, de componentes eletrônicos a partir das terras raras, porque não adianta nada a gente ter uma reserva de nióbio ou uma reserva de elementos... Nós não temos aqui Mas precisa processar, precisa trabalhar isso. Do Itaú, não é? O pessoal Não, aquele é nióbio.
Aquele é nióbio. Do Carne Moreira Unibanco, Salles, não é? do Moreira Salles. acho que é o Grupo maior Moreira do mundo, Salles. não é? É, maior do mundo. Aliás, eu vi essa história incrível. É isso maior aí, do né? mundo, maior do mundo. Ele. Mas- Hã? O que é isso aí? Não, é um espetáculo. Você está fazendo assim, quer dizer o quê, espetáculo, mano? Não não. entendi. Debaixo Turma do. que come quieto. É low profile. Mas esse ponto é fundamental. Se a gente quiser ser um país respeitado, a pergunta é o que nós vamos fazer com essas terras raras, como é que a gente vai explorar, como é que a gente vai conseguir desenvolver uma indústria de tecnologia, porque matéria-prima Mas se tem. Ô, Chaim, perto do índio. o problema nosso Aí não tem é jeito. o seguinte, nós temos que ter um programa de país, nem de governo, um programa de país. Nós pegamos ali Getúlio, Juscelino, governo militar, nós falamos do Plano Nacional de Desenvolvimento, tinha um plano, um programa de país, tinha acertado. Né? Até 1984, por aí, se você pegasse o PIB da China e da Coreia junto, não chegava no PIB do Brasil. Inacreditável isso. Olha bem, hein? Isso não precisa repetir para a turma ouvir. Né? Não chegava no PIB do Brasil. Nós exportávamos turbina para a usina de Três Gargantas da China, Brasil. Hoje, se for fazer uma hidrelétrica, nós vamos importar a turbina da China. O melhor tanque de guerra do mundo, tanque de guerra, era feito aqui pela Engesa. Engesa. É. Era feito pela Engesa. Ganhou São uma José dos concorrência nos anos 80, e aí os Estados Unidos precisaram comprar lá aos árabes para que fosse o americano. E o Brasil aqui não prestigiou. eu digo para você, Nós tínhamos uma indústria de bélica aqui extraordinária. Nós temos que ter plano de país. Por exemplo, cada governo que muda, eles mudam o plano. E aí o que acontece? Muda o plano, muda todo mundo. agora- Até o cara aprender o que tem que fazer, demora de um ano. Aí a Petrobras agora só vai exportar petróleo, não vai mais refinar. Então falta óleo. Ela é exportadora de petróleo, mas não produz diesel, não produz outros lubrificantes e assim por diante. Nós somos grandes produtores de gás, queimando gás na bacia de Campos e do Rio, do Santos, e o gás precisando para fazer o nitrogenado. Não tem que vir o nitrogenado lá que vem lá do Oriente Médio. Graças a Deus, né, João? Aqui nós desenvolvemos uma indústria muito forte, Chaim, de bioinsumos, de biocombustíveis, né? de biocombustível, de biofertilizantes, né? Como é que chama? Biológico. Obrigado, biológico. E isso hoje já consegue quase que dar conta de 30% dos fertilizantes brasileiros. Isso foi desenvolvido nesses últimos, muito recentemente. Né? Então, isso ameniza um pouco essa necessidade nossa de fertilizantes. E são mais adequados, né? E esse de biológicos, quer dizer, a tecnologia que a gente está desenvolvendo substitui essa importação. Então, os bioinsumos, os biológicos, voltando na pergunta lá dos biocombustíveis, né? Um trator usando biometano, não está consumindo óleo diesel. Um caminhão usando biodiesel não está consumindo óleo diesel. Um transbordo que está ali movido a etanol, ele não está consumindo biodiesel. Você vai reduzindo a dependência e passando a ter mais segurança. Então, essa é a força que a gente está fazendo. Maurílio, você mandou até aqui uma imagem de negócio pro álcool, né? Com essa guerra que está acontecendo lá, vai faltar diesel, falta combustível, mas álcool não faltaria, é isso que você... Álcool não faltaria. Eu mandei uma imagem do Estreito de Hormuz, que nós colocamos em, acho que 78, 79, nós fizemos uma propaganda mostrando que o álcool não passava pelo Estreito de Hormuz, que você tinha álcool aqui. Você vê a letargia do que nós vivemos hoje, tem toda essa conversa, toda essa loucura de dar isenção, de dar subsídio, de dar isso, de dar aquilo. Ninguém falou, agora falaram, você tá entendendo? Mas só agora. Isso para negócio de guerra, 3 dias no negócio de guerra, você perde a guerra. Você está entendendo? Logo no começo, não se fez um horário, sabe aqueles negócios que fecha a rádio, televisão, todas as emissoras, faz a hora nacional, a hora uma chamada nacional, para anunciar que estava aumentando a mistura de álcool, por exemplo, na gasolina, mais 2%. Uma bobagem, só
Só para efeito psicológico. E do biodiesel no diesel mais tantos por cento, até agora não fizeram nada. Só falaram. Agora dizem que vão fazer. Mas porque existe uma paralisia em total. E esse governo atual é hostil ao agro, né? Você sabe disso. Então, na verdade, você tem sentido até isso. Na verdade, esse é muito estranho isso. É muito estranho, porque você está matando a tua galinha de ovos de ouro. É querer matar a galinha de ovos. Olha lá, está lá, está aí para o telespectador ouvir. Isso é de 78, sei lá eu, dessa época mais ou menos. E esse tinha que ter publicado, esse mesmo, está pronto já, olha lá, está feitinho, está atualíssimo isso aí. Era só atualizar os dados embaixo de hoje, que daquela época, então está lá, fizemos em 78 isso aí. Agora, por que o álcool não veio? O álcool só veio quando houve um problema como o que está vendo agora. Foi exatamente, só que não foi uma guerra, foi uma ação da OPEP. A pergunta é a seguinte, está falando biocombustível, uma coisa nova, não sei o que, mas onde que o álcool é encarado aí? Por que ele não teve esse apoio que é nosso? Por que não teve essa mania de jogar para cima algo que o Brasil produz? Nunca se investiu tanto em produção de álcool no Brasil como tem se investido agora. Independente do álcool produzido, o etanol produzido por cana-de-açúcar, um dos maiores concorrentes da cana-de-açúcar hoje, produção, é o do milho. Não são concorrentes, são suplementares. Não, são suplementares, mas entendeu? Por quê? Porque no Mato Grosso é o maior produtor de milho do Brasil. A distância é muito grande. E aí, o que acontece? Vai estar se investindo muito em produção de etanol, e o subproduto do etanol é o DDG. Então, vai aumentar, que é o alimento, né? Vai aumentar muito o confinamento para a produção de gado, de confinado. Claro, deve. Ô, João, por que você não tem toda a tua frota, desde 20 anos atrás, toda a sua frota, estou falando você, João, estou exemplificando aqui, tá? Não é para você a pergunta, é para o setor inteiro. Por que você não tem tudo movido a etanol, que é um combustível que você produz, você está entendendo? E, de repente, você não usa etanol, você usa gasolina. Todos os carros que nós temos na empresa é flex, movido a etanol. Sim. Então, veja bem, o que aconteceu aqui no Brasil? Isso nós temos grande culpa nisso. Aconteceu que o que nós produzimos nunca foi a nossa prioridade. Na década de 80, eu alcoolizei toda a frota da Santa Elisa para mostrar para o Brasil, essa foi a ideia, para mostrar para o Brasil que era absolutamente viável e era econômico naquela época, porque tinha uma inflação de 20% ao mês, 15% ao mês. Ao mês? Ao mês, né? E nós produzimos em 6 meses para comercializar em 12. Então, aqui eu considerava que aquele álcool que eu ia vender no 12º mês, eu estava vendendo aqui no primeiro mês. Isso aí tornava o álcool absolutamente zero, o valor do zero. O álcool daí 6 meses era zero. Então, nós alcoolizamos, fui super criticado à época, você está entendendo? Então, é absolutamente viável. Eu estou feliz, agora eu estou contando isso, porque agora descobriram isso. Agora está todo mundo querendo fazer, agora tem o metano, que é muito importante. Essa região, o meu telespectador, Chain, vai ser a maior região produtora de biometano do Brasil. Aqui, essa região nossa aqui, se você quisesse fazer tudo movido a biometano daqui a 10 anos, você podia, todos os ônibus de Ribeirão Preto deviam ser a biometano, todos os ônibus de Ribeirão Preto nunca poderiam ser elétricos, todos os ônibus de Ribeirão Preto tinham que ser... falando elétrico, então, né? Não, elétrico é negativo, não é solução, ou é biometano ou é etanol, você está entendendo? Doei em 1980, para não dizer que a gente não fez, em 1980, doamos um ônibus para Ribeirão Preto a álcool, você está entendendo? O Dr. Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen, nós viemos aqui, fizemos uma cerimônia e doamos o veículo. Então, faltou um pouco vamos dizer assim, de uma participação maior do sistema produtivo. Isso é uma coisa. O álcool não é solução para tudo. O álcool você tem uma limitação. Agora, por exemplo, expandiu muito os horizontes do álcool agora com o milho. Então, o milho o Blário Mágico, na primeira gestão dele em Mato Grosso, eu estava querendo fazer um negócio lá em Tangará
da Serra, e eu fui lá falar com ele que eu queria uma licença para fazer uma usina lá. E só tinha Itamaraty, que foi uma licença especial, e não pode dar licença para outro. E ele me falou, Maurílio, tem uns americanos vindo aqui querendo negócio de álcool. E eu respondi para ele erradamente, falei, olha, o álcool, a cana, ela é autossuficiente, ela gera o combustível para a industrialização do etanol. E o milho não gera, tem que queimar cavaco, que é o que acontece. Hoje todo o álcool que é produzido lá é produzido com cavaco hoje. Daqui a pouco vai ser produzido com outros, mas tem que ser um derivado de petróleo, que é o programa que foi implantado nos Estados Unidos, que toda a energia gerada para a produção, para a industrialização é petróleo. Né? Então, a gente, naquela época, nós brasileiros, combatíamos muito o álcool americano, que vieram aqui no Brasil, levaram o programa, copiaram. Os Estados Unidos copiaram 100% o programa. E aí, nós falávamos que o álcool de milho era um álcool sujo, porque ele usava petróleo para a produção. Então, essa história é uma história que um dia, você que é um educador, você que tem, nós precisamos fazer um dia um tratado, e a Harvard, eu quero deixar um desafio para a Harvard, está aí, ó, um tratado disso, para mostrar para o Brasil, o passado só serve para orientar o futuro. Então, você pega um passado fácil de resgatar ainda, e você mostra o futuro como é promissor, como a agricultura pode gerar para o Brasil, por isso que sempre houve um boicote ao etanol. Sempre houve um boicote. Esse boicote, quem é foi o grande mentor disso? O petróleo. E está absolutamente certo o pessoal do petróleo em fazer, porque é um concorrente, atrapalha. Você está entendendo? Atrapalha. Né? Mas não a nível mundial. Não a nível mundial. Mas a nível local atrapalha. E não tem problema nenhum país como o Brasil ser movido com combustível renovável. Nessa crise do petróleo, como é que você enxerga aí? Tem esse gancho para colocar o que o Maurílio está falando aqui? Sem dúvida. A gente tem uma oportunidade de uma série de combustíveis alternativos, né? Não tem... não é somente uma solução, não é só o etanol, não é só o biometano, não é só o elétrico, você vai ter uma solução múltipla. Com certeza, todas elas que são derivadas do agro, elas trazem vantagem. Essa dependência de hidrocarbonetos, de derivados de petróleo, ela vai tender a ser reduzida. E o Brasil tem a potência, né? A potência da produção agrícola que consegue converter isso em combustível. Então, os preços do combustível ainda eles aumentaram, mas eles ainda não refletem o pico que a gente está passando. Se essa crise se estender mais, a gente vai ter um impacto maior então, ainda em termos de inflação. Então, a saída é o biocombustível. É isso, João, essa crise vai estender, está claro isso aí. Um cara igual o Trump nunca se sabe o que vem pela frente. Qual é que você enxerga que tem aqui no Brasil, o que é que pode entrar ocupando esse vácuo que vai aparecer? Qual desses combustíveis você acha que tem mais viabilidade? O que nós falamos de biocombustível em álcool? O que é que está mais, que esse ecossistema aqui no Brasil pode produzir e ajudar? O professor Fava falou muito claro, são diversos tipos de alternativas que nós temos. Mas preponderante é o etanol e o biodiesel. Esse está na mão. Esse que nós produzimos em larga escala, estamos competentíssimos. O gás também, mas o gás no Brasil é muito caro. O gás no Brasil. Por que não se produz nitrogênio? O biometano. O biometano. Sim, esse também. Mas em oferta. O ecossistema. Mas um ecossistema para ofertar em grande quantidade é o etanol e o biodiesel. É esses dois. Aí são outras alternativas. Vamos falar agora um pouco de Ribeirão Preto, já está no final do programa. Gente, mas que coisa rápida que foi. Me conta um pouquinho, Ribeirão Preto, ela está se preparando para um evento dessa magnitude, maior do hemisfério sul. Quem vem para cá sai bem atendido. Eu sei que a cidade ganha muito com isso, geração de emprego, mas a cidade está se preparando para ter evento dessa maneira? O AgriShow, ele movimenta Ribeirão Preto 60 dias antes e 60 dias após o AgriShow. Mais de 7 mil pessoas estão trabalhando na feira agora lá. Eu te comentei que eu vi... Mais de 7 mil pessoas estão trabalhando lá. Gera
negócios dentro da cidade de Ribeirão Preto e região de 600 milhões. 600 milhões. 600 milhões. E a cidade está preparada para preparada. isso? Esse é o que fica na cidade. Fica na cidade. Fica na tua mão. Na... Na minha eu não vi nada, não veio não. Fica, Então, você é atingido diretamente com Fica a própria presidente da Associação Comercial... Você é do agro também, né? É A própria verdade. presidente da Eu não, Associação dona Comercial, Adriana. começando com ela dia 1º de abril na coletiva, ela falou assim, o AgriShow é nosso Natal. Ele movimenta mais que o Natal. Movimenta mais que o mesmo? Natal. Movimenta mais que Natal. Então, você é o nosso Natal. Mas você não respondeu a pergunta. Não, eu vou a cidade responder. está preparada, A cidade está se preparando. A cidade se tá prepara dando a todo cada ano que respaldo. passa, ela se prepara. A única coisa que nós Em temos... termos de trânsito... Agora eu vou chegar lá. A única coisa que nós temos ainda deficitário é trânsito, porque a Duarte Nogueira, durante a semana, durante os dias normais, ela já não dá mais conta do tráfego que tem naquela via. Quando mais no AgriShow. Então, esse ano, nós conversamos com a Polícia Rodoviária, o ano passado já foi feito isso, eles estão abrindo para usar o acostamento na época, para poder fluir mais. Então, abrimos mais estacionamento, mais entrada de estacionamento no AgriShow. O ano passado, o ano passado já foi muito bom nesse sentido, já melhorou muito. E vai melhorar mais agora esse ano. Não tem... Posso só contar uma história que às vezes a gente não percebe. Além do impacto econômico, tem uma questão da imagem, da reputação da cidade. A cidade é conhecida mundialmente pelo AgriShow. Eu tive semana passada... Congresso Mundial aqui. Tivemos congresso, então, e era exatamente isso. Os professores que vieram da Nova Zelândia conheciam a cidade porque tinham executivos, empresários que tinham vindo visitar a feira. Semana passada a gente foi conversar com o pessoal da Universidade de Saskatchewan, que é justamente dessa região do Canadá onde vem o fósforo, né? O potássio, né? E eles falaram assim, não, eu conheço Ribeirão, eu já estive lá 3, 4 vezes, e você não precisa ficar me explicando o que é a cidade, eles já estão lá. Eles falam que a estrutura, tem infraestrutura para isso, porque o que ele coloca, e o João colocou com razão, que eu moro lá na pista, é um caos de manhã, é impossível andar ali. Alguém já pensou em como fazer? Alguém já chegou no prefeito, no governo do estado, já falamos muito. Existem alternativas? Existem outras alternativas para ligar o AgriShow, que dependem de investimento. Desde o Duarte Nogueira, depois, agora, esse novo prefeito, o próprio Tarcísio tem prometido, mas até agora não, que é uma rodovia alternativa que sai por trás. Né? Por onde sai essa rodovia? A turma faz um cavalo de batalha com isso, mas o dia que tiver tudo certinho, chegar em 5 minutos você chegar na AgriShow, a AgriShow vai perder a graça, viu? Porque isso aí é um charme. A turma chega lá... A charme fica não é, 2 horas esperando? Não, não charme. O brasileiro é masoquista, adora isso, essa filhinha aí, a turma adora. Charme, verdade, eu não estou brincando, verdade. O pessoal que vai trabalhar lá é que acha ruim mesmo, você está entendendo? O cara está passeando, não está fazendo nada, está andando por aqui para ir lá Como na é que AgriShow. faz para vir no Pinguim, voltar? Então, Só não você dá sabe que o tempo, né? AgriShow, Ribeirão está sendo mais conhecido agora pela AgriShow do que pelo Pinguim. Isso é Não, uma notícia em primeira mão que eu quero te dar. Isso é impossível, Viu? isso eu não concordo com você não, Maurício. Ei, João, mas o que você acha que poderia ser feito ainda? Há boa disposição do prefeito a atender? Não, há boa disposição. Nós temos conversado muito com ele o ano passado, conversei com ele esse ano. Eu sinto que ele há está boa sempre disposição dele, não Como resta tudo dúvida. aqui no Brasil, tem uma boa vontade extraordinária da Polícia Militar, da Ministério Público, da concessionária da rodovia, do Ministério Público. Existe uma boa Mas vontade em hotéis, geral. está conseguindo atender todo mundo? Hotéis cresce, mas o AgriShow a demanda é muito maior. Então, você pega num raio de 100 quilômetros de Ribeirão Preto, todos os hotéis estão lotados. Você chegou a propor algo ali, né? Temos ali um campus do lado também. Uma área vai ou não vai montar esse hotel? Você Hotel só não, enrola campus. Sim, mas começa pelo hotel. É preciso o pessoal forte aí cacifar e falar que vai acontecer. Aí tá tudo em ordem. Você vai procurar teus parentes árabes lá, que esses coitados agora estão fugindo, viu, Maurício? Temos que falar com a turma feio forte. O negócio lá, viu? Eu lá estava vendo com o pessoal, até a gente está pensando em levar, inclusive, Harvey para Dubai, foi convidado para ser montado lá, mas deram uma parada assim, de tal maneira assustadora. Escolas eu não tenho aula há 2 meses lá, é um negócio, e provou para todo mundo o quê, Maurício, nesse mundo? Que cada um tem que se proteger, porque você vê, eles levaram os Estados Unidos lá, achando que eles iam estar protegidos.
todos aqueles países que deixaram e perceberam que não tem proteção nenhuma. Isso tanto em comida, isso tanto em estrutura, depende de comida de fora, tanto que eles iam procurar a Harvard para poder montar uma estrutura lá para desenvolver uma área agronômica toda de produção de frutas, irrigada. É um projeto maravilhoso, pena que deu uma parada aí, mas vai continuar. vai, não tenho Legal. dúvida nenhuma. Nós não podemos terminar. João, muito obrigado pela tua presença, viu? Seja bem-vindo e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, mas vamos dizer o seguinte: nós estamos nesse país maravilhoso. Independente de todos os problemas que nós temos, tudo isso vai passar. Nós vimos a crise do petróleo de 73, 78, vimos tudo passar isso aí e superou. Então, eu acredito e tenho certeza que isso passa muito rapidamente e a gente vai continuar progredindo, vai continuar crescendo. Muito obrigado. Maurílio, faz tempo que nós não ficamos aqui no programa, não brigamos mais. Você me abandonou. O que está acontecendo, Maurílio? Eu deixei aqui, plagiando o Beto, né? Que eu estou até emocionado de estar aqui hoje, estou falando sério. Estava com saudade de vir aqui, falei para a Jora que eu cheguei, você está entendendo? E é o contrário, né? Quem abandona, quem é o dono da televisão, que abandona os seus colaboradores, né? Eu sou um mero e um simples colaborador aqui que venho aqui para bater papo. Esse programa não podemos deixar o programa acabar com pessimismo. Nós vamos fazer acontecer e que bom. Estou muito feliz. Sério mesmo, estou feliz de estar aqui. Vamos fazer mais programas sobre isso daí, porque eu tenho que falar sobre terras raras, as coisas boas que o Brasil tem, que é uma terra boa, que não tem problemas. Nós precisamos conversar, falar mais um pouco das coisas boas. Chega dessa encheção aí do Banco Master. Não, tem coisa boa, gente, não é possível. Uma das coisas boas aqui que o Brasil bateu o recorde mundial é do Banco Master. Não tem nada no mundo assemelhado a esse negócio do Banco Master e não acontece nada. Você vê que maravilha? Então esse é o grande problema do Brasil, Chain. Legal, Maurício, obrigado, viu? Vamos fazer mais programas aí. Beto, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Chain. Uma mensagem é continuar acreditando no país, acreditar no agro, né? Com muita força, foco e fé, que as coisas vão funcionar. Harvard, né? E acreditar na Harvard. O que quer dizer Harvard mesmo? Harvard quer dizer uma colheita divina. E harvest com heaven. Que é isso? É. Coisa boa. Aqui tudo passa, Maurílio. Vai passar no Brasil. A única coisa que eu não consigo que passa e vai é a Ju, que está aí direto. Vai tudo, vem tudo, e essa mala fica aqui, não sei o que fazer. Você tem aí uma reserva. Essa menina é uma maravilha. É uma reserva. Manda para a reserva indígena lá para ver se eu me livro. A você, meu telespectador, meu irmão, muito obrigado. E nós vamos fazer mais programas. Eu voltei animado. Vou chamar o Maurílio. Vai chamar MC Maurílio Chain ao vivo. Um abraço a todos.